Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O programa Toque de Vida Debate está começando. É uma alegria ter você aqui com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor André. Você já conhece o trabalho da Pastoral da Ubra nas redes sociais? Convido você a se conectar com a gente, seguindo-nos no endereço @ubrapastoral. Ali você encontrará conteúdo cristão, como vídeos, músicas, e ficará informado sobre a agenda de eventos da Pastoral. Você poderá fazer perguntas, dar sugestões sobre temas que gostaria que fossem abordados aqui no debate. Teremos o maior prazer em interagir com você. No Toque de Vida Debate de hoje, queremos conversar com o pastor e professor de teologia Eli Prieto. O pastor Eli vai compartilhar conosco sua experiência e conhecimento sobre um tema muito importante, que é a igreja e a pessoa com deficiência. Como compreender a deficiência física e mental na perspectiva da criação? Deus criou o ser humano perfeito, então por que as deficiências existem? Por que Deus não cura todas as pessoas hoje, se Ele tem poder para isso? O pastor Eli possui graduação em teologia pelo Seminário Concórdia de Porto Alegre, integralização do bacharelado em teologia pela UBRA, Universidade Luterana do Brasil, é mestre em teologia pelo Seminário Teológico Concórdia de Fort Wayne e doutor em ministério pelo Seminário Concórdia de St. Louis, nos Estados Unidos. Se você quiser pensar mais sobre a igreja e a pessoa com deficiência, fique com a gente para ouvir o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, professor, pastor Eli Prieto. É um grande prazer ter você aqui no Toque de Vida Debate. Nós queremos conhecer um pouco melhor você, por favor. Se apresente para a gente, conte um pouco da sua trajetória. Oi, André, é uma alegria poder estar no programa com você hoje e com os ouvintes, aí, os telespectadores. Pois é, estou aqui nos Estados Unidos já há mais de 23 anos, mas como você falou, eu me formei aí no Brasil e atuei no Brasil. Na verdade, eu fui professor de teologia aí na própria UBRA, né? Trabalhei na UBRA por 5 anos, e depois saí para fazer o meu doutorado e acabei não retornando mais, mas sou pastor brasileiro, trabalhei muitos anos aí no Brasil, no sul do Brasil, em Porto Alegre, especialmente na região de Arroio do Meio, ali no Alto Taquari. Fui professor de teologia também no Seminário de São Leopoldo. Acho que o que interessa para nós hoje com relação ao nosso tema é que o meu primeiro chamado como pastor foi ser missionário para pessoas surdas, né? Eu trabalhei na antiga Escola Especial Concórdia, que hoje não existe mais, mas que também trabalhou em parceria com a UBRA por muitos anos. E essa é a minha conexão com pessoas com deficiência, e especialmente os surdos nesse contexto. Mas o meu trabalho me levou a trabalhar e lidar com pessoas com outros tipos de deficiência, né? Síndrome de Down, paralisia cerebral, e pessoas que são cadeirantes, cegos e assim por diante. Mas hoje estou aqui no Seminário de St. Louis, sou professor de teologia prática e uma das cadeiras que eu leciono é Ministério para Pessoas Deficientes. E também sou deão acadêmico do programa de transcultural, né, que lida com pessoas que são imigrantes que vieram para os Estados Unidos de fala hispana ou de outras línguas que eles falam de seus países de origem. Mas essa é mais ou menos assim o que ando fazendo nos últimos tempos. Muito bem, pastor Eli, da perspectiva bíblica, por que existem as deficiências? Como que a gente pode ver a deficiência física ou mental a partir da perspectiva da Bíblia? Bom, isso é uma pergunta interessante, né, André? E acho que a gente tem que perguntar primeiro qual é que é a preocupação da Escritura, da Bíblia, com relação ao deficiente e o que Deus pensa deles, né? Se a gente olhar em Levíticos, capítulo 19, versículo 14, Deus ali está falando com Moisés, e ele diz para Moisés como o povo de Israel deveria lidar com pessoas que eram surdas e cegas. E ali já fica claro assim que Deus está dando uma orientação para o seu povo de como lidar com pessoas deficientes.
E aí Deus diz para Moisés que ele deveria dizer ao povo que o povo não deveria amaldiçoar o surdo ou pôr uma pedra de tropeço diante do cego. A gente poderia discutir isso bastante hoje, mas deixa claro que Deus sabe que na nossa natureza humana é muito comum a gente, de repente, rejeitar aquelas pessoas que não são consideradas normais, né, entre aspas. Então, Deus fala assim, olha, é muito simples amaldiçoar uma pessoa porque a gente não se comunica com ela, no caso do surdo, né? Então é mais fácil falar alguma coisa e mandar ela embora. É uma agressão até assim, verbal. Mas o segundo aspecto, quando Deus fala para não colocar tropeço diante do cego, aí tu vê que é uma intenção maldosa da pessoa que vê um cego passando e fala, eu vou colocar uma coisa no caminho dele, eu vou colocar minha perna no caminho dele para ele tropeçar e cair. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter é que Deus se preocupa com as pessoas deficientes. Deus tem um carinho por elas e ele quer que o seu povo, no caso do povo de Israel no Antigo Testamento, nesse contexto de Levíticos, como é que eles vão receber essas pessoas em seu meio. No Novo Testamento, a gente vai ver já Jesus trabalhando com outras pessoas com deficiência. Você vai ver Jesus curando várias deficiências. Há momentos também que ele vai lidar com o cego, com o surdo, com uma pessoa que é paraplégica e assim por diante. Então, o próprio ministério de Jesus também é um ministério que se dedica às pessoas deficientes. Então, você perguntou como é e por que nós temos pessoas deficientes. Na verdade, esse é um assunto muito teologicamente importante de pensar. Por quê? Porque se você vai lembrar quando Moisés veio falar com Deus, e Deus chamou ele para liderar o povo, né, para libertar o povo do Egito e levá-los para a terra prometida, você lembra que Moisés chegou e falou para Deus na sarça ardente, eu sou pesado de língua, não posso falar, e ele começou a dar desculpas para não aceitar aquele chamado de Deus para liderar o povo para a terra prometida. Se você ler aquele texto lá, está em Êxodo 4, versículo 11 e 12, você vai ver que Deus pergunta para Moisés assim, quem é que fez o surdo, quem é que fez o cego? Agora, é interessante ver aqui, André, porque quando a gente lê em português isso, ou mesmo em inglês ou espanhol, o fazer é o mesmo verbo. Mas você também estudou teologia, você estudou as línguas originais, você sabe que no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, Deus usa um verbo bem único para perguntar para Moisés quem é que fez o surdo, quem é que fez o cego. O verbo em hebraico lá é um verbo chamado sam. E o verbo para criar, que aparece em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, o verbo é bará. Então, se você olhar no Antigo Testamento, Deus, quando pergunta para Moisés quem fez o cego e o surdo, ele usa o verbo sam. Agora, se você faz uma exegese desse verbo, e você vai ver que esse verbo é usado em alguns momentos únicos do Antigo Testamento, mas é usado por momentos. Por exemplo, quando Deus colocou os sinais no Egito para libertar o povo dele, o verbo lá, ele colocou os sinais, aqueles verbo é o sam. Por quê? Porque os sinais foram colocados por um tempo e depois desapareceram, entende? Então, quando Deus fala quem fez o surdo e o cego, Deus está dizendo o quê? Essa cegueira, essa surdez foi colocada sobre essa pessoa por um período, mas ela depois vai sair, ela vai desaparecer. Agora, isso tem que ser levado em conta com a criação lá do início. Quando Deus fez tudo, era perfeito, né? E tudo era bom. Então, quando nós vemos na Escritura que com o pecado veio todas essas dificuldades no mundo, a deficiência física, mental e outros tipos de deficiência são uma consequência desse mundo que nós vivemos em pecado. Agora, aqui é importante lembrar isso, né? Que não é porque uma pessoa necessariamente fez um pecado que ela nasceu cega ou surda. Isso é um assunto que a gente pode falar um pouquinho depois.
Mas só para te dizer assim rapidamente, né, André? Quer dizer, Deus se preocupa com os deficientes, Jesus se preocupou com os deficientes, e a deficiência, de acordo com o que ele pergunta para Moisés em Êxodo 4, ela é colocada ali por um período, porque isso vai passar. E essa... Vai adiante. Não, tá ótima a sua explicação, acho que vai trazer muita luz aqui para quem está nos assistindo, né? Mas enquanto você falava, eu fiquei imaginando na sua fala que a partir daquilo que é passageiro, a Bíblia também aponta para um novo Éden, né? Um novo céu, uma nova terra. E nessa perspectiva, daria para a gente dizer que a deficiência que existe aqui, né, as pessoas com deficiência, essas deficiências que existem no mundo não vai ter lá, elas não vão estar presentes no novo céu e na nova terra. Assim, como que a gente entende a deficiência aqui, enquanto nós ainda estamos aqui neste céu e nesta terra, né, neste lugar chamado planeta Terra? Muitas pessoas às vezes associam a deficiência com o pecado que a pessoa cometeu, ou como um castigo divino, ou ainda como possessão demoníaca. Isso. Essas associações são corretas, pastor Eli? Aí tem um conglomerado de coisas que a gente tem que discutir, né, André? Vamos por parte. Quer dizer, o fato de que é muito comum associar problemas na vida com algum tipo de pecado que nós tenhamos feito. Você não precisa nem falar com uma pessoa deficiente. Aliás, né, aqui é bom dar um parênteses aqui, quer dizer, todos nós temos algum tipo de deficiência, só que as deficiências às vezes são mais visíveis e outras não são tão visíveis, né? Os meus 2 filhos que eu tenho hoje, eles têm dentes perfeitos, né? Mas eles não tinham, eles tiveram que usar aparelhos dentários por um bom tempo. Era uma deficiência da sua arcada dentária, eles tiveram que cuidar disso. Tem pessoas que usam óculos, tem pessoas que têm deficiência na área de matemática, na área exata. Existem outros tipos de deficiência, mas elas não aparecem muito porque elas não são visíveis, né? Então é importante lembrar disso também. Quer dizer, só para tu ter uma ideia, André, de acordo com o censo de 2010 no Brasil, 24% da população brasileira declarou algum tipo de grau de dificuldade ou deficiência, que pode ser deficiência de enxergar, de ouvir, de caminhar, ou possuir uma deficiência mental e intelectual. Então, imagina, 24% da população são 46 milhões de brasileiros. Isso é muita gente. Então, a gente tem que pensar nisso também. Quer dizer, deficiência não é só tu ver uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa que é cadeirante, ou um surdo, ou um cego. Há muitas pessoas com outras deficiências, e algumas visíveis, outras invisíveis. Voltando ao ponto de que é um pecado, como eu falei antes, você pode perguntar para qualquer pessoa, quando uma coisa ruim acontece conosco, logo a consciência da gente acusa, será que eu fiz uma coisa errada? A nossa natureza é ligar um problema com um pecado que nós tenhamos feito. Todavia, isso não é a forma como Deus lida conosco. Se você lembra da história de João, capítulo 9, no Evangelho de João, que é o 4º evangelho que nós temos no Novo Testamento, você vai ver que no capítulo 9, todo o capítulo fala da cura de um cego de nascença. E logo no início da conversa dos discípulos com Jesus, eles perguntam para Jesus, Jesus, quem é que pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? E aí, se você ouvir a resposta de Jesus, é muito bonita, porque Jesus fala assim, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Mas isso aconteceu para se manifestar a glória de Deus. E, obviamente, se você vai ler o resto da história, Jesus, nesse caso, cura o cego e mostra para ele quem ele é. Não só alguém que pode curar ele fisicamente, mas Jesus também se apresenta com ele como Filho de Deus, como Salvador, que pode dar a ele a vida eterna. Então, é importante lembrar que o pecado nunca pode ser conectado a uma deficiência nossa ou qualquer outro problema que se passe na nossa vida. Porque Deus não trabalha assim conosco. Deus não trabalha com retaliações, né? Eu faço uma coisa errada, Deus vai me punir. Quer dizer, isso seria retaliar.
Deus não trabalha com a lei da retaliação, mas Deus trabalha com o aspecto do amor e do perdão em Cristo. Você perguntou sobre a possessão demoníaca. Jesus, em Mateus, no capítulo 4, você vai ver que Jesus ali, ele curou muitas pessoas que eram cegas, surdas e tinham possessão demoníaca. Quando Mateus descreve essas dificuldades, ele menciona que havia algumas pessoas que tinham possessão demoníaca. Isso talvez estava causando com que eles também tivessem, talvez, algum tipo de deficiência. Mas é interessante notar que nem todas as pessoas que Jesus curou, ele expulsou demônios delas. Está entendendo? Então, não dá para conectar a possessão demoníaca com uma deficiência. Nos casos que aconteceram no Novo Testamento, em alguns momentos, isso era visível. Né? Quer dizer, estava lá, então, algum espírito, como a Bíblia fala, um espírito imundo, maligno, controlando uma pessoa que causava a ela algum tipo de deficiência, uma convulsão e coisas assim. Mas há outros momentos que Jesus curou um cego, curou um surdo, e ele nunca fala de ter expulso um demônio daquela pessoa, tá? Então, é muito perigoso fazer essa conexão. Ela pode existir, mas essa não é a regra, tá? Agora, a gente lê nos evangelhos milagres que Jesus fez, curas que Jesus fez, né, das deficiências que as pessoas tinham das mais diversas. Mas uma pergunta que eu já me fiz e pessoas já me fizeram, e eu penso que é importante esclarecer para os nossos telespectadores, é por que Jesus não curou todas as pessoas da sua época, se ele tinha poder para fazer isso. Ele curou algumas pessoas que estão relatadas nos evangelhos, e o evangelista João até diz que Jesus fez outras coisas que não estão escritas, né? Mas, por que ele não curou todo mundo? Essa é uma pergunta que eu penso ser muito importante nós esclarecermos para as pessoas que nos assistem hoje, mas a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer um breve intervalo e na volta nós continuamos com o professor e pastor Eli Prieto. A gente já volta, não sai daí. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate, hoje recebendo a presença ilustre do professor de teologia, que está lá nos Estados Unidos, professor Eli Prieto, e nós estamos conversando sobre o papel da igreja, do cristianismo, com a pessoa com deficiência. E no final do primeiro bloco, perguntei, pastor Eli, por que Jesus, quando esteve aqui, não curou todas as pessoas da sua época e por que ele não cura hoje, com o seu poder, todas as pessoas? Essa é uma pergunta que a gente ouve todos os momentos. E aí, junto com essa pergunta, André, vem uma outra pergunta que é assim, né? Que Jesus às vezes fala, quando ele curava uma pessoa, a tua fé te salvou. Então, a gente ouve muitos pregadores e muitas pessoas que têm um entendimento não claro da Escritura, especialmente no Novo Testamento, dizendo assim, se a pessoa não é curada, é porque ela não tem uma fé suficiente. Aqui nós temos também que parar e pensar sobre isso. Primeiro, como você mesmo falou antes de nós terminarmos o primeiro bloco, o Evangelho de João fala que Jesus fez muitos sinais e milagres que não estão registrados nesse livro, no caso, o livro de João, mas no Novo Testamento como um todo. Então, Jesus, quando ele veio ao mundo, a missão principal de Jesus não foi curar a todos, mas Jesus fez várias curas para mostrar quem ele era. Quer dizer, ele era filho de Deus, ele era homem em Deus, ele veio para salvar e curar, mas ele veio para nos restaurar e nos dar uma nova vida que nos leva para o primeiro início da criação, antes do pecado, que é esse mundo perfeito, que Deus tanto fala na Escritura, e que vai acontecer quando você mencionou também no primeiro bloco, que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra, certo? Então, isso existe e vai acontecer no futuro, certo? Nós estamos vivendo agora nesse mundo do agora e ainda não. Quer dizer, nós agora estamos numa relação com Deus, né? Estamos em relação com Ele, temos já a graça dele,
mas é agora, mas ainda não. Por quê? Porque não está lá ainda, nós não estamos naquele momento glorioso com ele. Nesse mundo, Jesus fala, vocês vão passar por muitas dificuldades e aflições. Então, estamos nesse contexto de dificuldades e aflições. Jesus curou alguns, outras pessoas não foram curadas por ele, porque ele nem teve, talvez, contato com elas. Mas a grande pergunta, André, é por que ele não continua curando? Se você falar com pessoas surdas e cegas, eu tenho vários amigos surdos e cegos e outras deficiências. Eu tenho um amigo meu que é cego e ele é pastor aqui nos Estados Unidos, da nossa igreja. Ele falou assim, ele tem talvez uns 60 e poucos anos, ele me falou assim, você não sabe quantas vezes eu ouvi dizer, Deus tem que te curar, Deus vai te curar. Ele falou assim, eu estou bem do jeito que eu estou, eu sou cego, fiquei cego aos 12 anos, e eu estou bem assim, não estou pedindo para Deus me curar, eu tenho a minha vida, eu sou casado e tenho filhos, ele não vê aquela cegueira como um peso, quer dizer, às vezes nós vemos isso porque nós não estamos naquela situação e achamos que Deus tem que curar. Em junho, agora, eu estive no Brasil dando um curso pela Sociedade Bíblica do Brasil, lá na Universidade Mackenzie de São Paulo. Tinha 300 pessoas nesse curso de 2 dias em que nós só falamos da Bíblia e das pessoas com deficiência. Então, lá tinha várias pessoas com deficiência, tinha vários cegos e outros tipos de deficiência, mas vou falar dos cegos, porque nós tivemos assim uma discussão depois de uma das minhas preleções, e aí 2 pessoas cegas falaram assim, eu já estive na parada de ônibus lá em São Paulo, né? E alguém para do meu lado e fala assim, deixa eu botar a mão sobre você porque você vai ser curado agora. E ela falou assim, eu estou cansado de ouvir essa história, porque eu não vou ser curada, se Deus quiser me curar, ele pode, mas eu estou assim já há 40 anos e eu vivo a minha vida. Mas assim, é interessante como as pessoas, quando veem um deficiente, querem curá-las, né? Então, nem sempre a pessoa que é deficiente em si, ela está em busca de uma cura, necessariamente. Aqui é importante também lembrar, André, uma pessoa que nasceu ou ficou deficiente bem jovem e uma pessoa que, de repente, ficou deficiente depois dos 30, 40 anos, que é uma coisa muito diferente, porque a pessoa não tinha aquela deficiência até aquele momento da sua idade. Então, a reação da pessoa que nasceu ou ficou deficiente bem jovem, em comparação com alguém que ficou deficiente mais tarde, é bem diferente. Aí há questionamentos, há dificuldades. Agora, sem dúvida, a gente sabe de histórias de que pessoas podem ser curadas e foram curadas. Agora, isso não é a maior preocupação da igreja, necessariamente, em querer curar a todos. Deus tem esse poder para curar? Lógico que ele tem. Mas a minha função como igreja, ou com nós como igreja, é servirmos essas pessoas com o amor de Cristo e não necessariamente irmos lá tentar curá-las, porque nem sempre Jesus curou a todos, né? Muito importante isso que você traz, e me parece que o que a igreja pode fazer hoje é repetir o que Jesus fez, né? Porque você bem colocou isso, Jesus veio para trazer uma nova perspectiva, uma nova vida. Por meio da sua morte na cruz, oferece a vida eterna no novo céu e na nova terra, onde as deficiências não existirão. E o foco da igreja me parece que não pode ser terapêutico, não pode ser um foco de fazer com que as pessoas aqui nesse mundo concentrem a sua esperança neste corpo, que é mortal, né? Mas que a igreja tem a função de repetir o que Cristo fez. Cristo veio para dizer, olha gente, nosso lugar não é aqui, né? Me sigam, creiam em mim e nós vamos para junto do Pai. E me parece que a igreja precisa manter essa perspectiva viva e ouvindo o que você faz, o que você diz, isso faz para mim todo sentido, porque daí a gente abre as portas da igreja e diz, gente, aqui tem lugar para todos, para todas as deficiências também. Não sei se essa é uma reflexão válida, pastor Eli. Não, exato. Eu acho que é importante lembrar, né? De vez em quando a gente ouve assim, a igreja é como se fosse um hospital, a igreja é como se fosse uma clínica, a igreja é como se fosse uma escola que educa. A gente pode usar essas analogias, mas eu creio que essas analogias não são bíblicas, né? Quer dizer, a igreja é o corpo de Cristo.
E a igreja, o corpo de Cristo, é um corpo imperfeito, apesar que a cabeça desse corpo é Cristo, porque Jesus é a cabeça. O corpo, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, né, ele está falando ali da igreja, do corpo de Cristo, ele fala, né, André, que o corpo é feito de diferentes partes, e há partes do corpo que são menos aparentemente importantes, e há partes que aparentemente são mais importantes, mas todos os membros trabalham em conjunto. O corpo não pode ser corpo sem ter todos esses pedacinhos do corpo, né, os outros membros. Então, Paulo fala, né, o nariz não pode dizer para a boca, não preciso de você, né? A mão não pode dizer para o pé, não preciso de você. Quer dizer, o dedo mindinho, de repente, parece ser uma coisa tão insignificante, mas ele é importante, né? Então, ele faz parte desse corpo. E aí o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios o que, André? Ele fala assim, se uma parte desse corpo sofre, todo o corpo sofre com ela. Se uma parte desse corpo é honrada, todo o corpo se gloria e é honrado. Então, a igreja é um corpo de Cristo, a igreja necessariamente não é um hospital, não é uma escola, não é uma clínica. A igreja é o povo de Deus que está unido em Cristo e caminha juntos nesse mundo. Você falou sobre a criação, né? Se você pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, 31 a 37, essa é a cura de um cego, a cura de um surdo. Então, se você vê ali, depois que Jesus curou esse surdo, aí no final, o povo diz assim, acho no versículo 37, o povo fala assim, veja como ele faz, ele quem? Jesus, faz as coisas muito bem. Ele não só faz os surdos ouvirem, mas, né, os cegos verem, assim por diante. Veja como ele faz tudo bem. Essa é a frase importante aqui, André. Por quê? Porque essa fase, ele faz tudo bem, remonta a Gênesis, na criação antes do pecado. Porque Deus fez e tudo era bom. Entendeu? Então, essa ideia de refazer, de recriar, essa é a função de Cristo. Nós, como igreja, hoje, a nossa função é abraçar todos aqueles que fazem parte, ou que podem fazer parte do corpo de Cristo. Vão ter pessoas lá com alguma deficiência, vão ter pessoas tidas como normais, todo mundo vai fazer parte desse corpo, por quê? Porque Cristo quer salvar a todos. Quer dizer, a mensagem do Evangelho é uma mensagem inclusiva, né? O apóstolo Paulo fala, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, todos somos um em Cristo. Então, essa ideia de que somos um em Cristo é, de fato, essa ideia de que ele quer que tenhamos uma relação com ele, mas também uma relação um com o outro. E a igreja está aqui para fazer isso, quer dizer, nós somos aqueles que vão advogar, né? Falar para ajudar essas pessoas que estão fora para estarem dentro da comunhão com Cristo. Muito bem, daria para a gente dizer, de certa forma, que toda a humanidade tem uma deficiência em comum e ela se chama pecado. E nessa perspectiva, todos são iguais. Mas para o Evangelho, ou seja, para aquilo que Jesus é e representa, é a salvação para todos nós. Portanto, existe uma cura dessa deficiência universal chamada pecado, que é a salvação, o perdão que Jesus trouxe. Nessa perspectiva de que todos somos iguais como pecadores e todos somos iguais como alvos do amor de Deus, como que você poderia dar dicas para nós cristãos que comungamos numa mesma comunhão de fé e numa mesma comunidade cristã, para auxiliar que a igreja consiga auxiliar as pessoas com deficiência, para que elas possam também ser inseridas nessa sociedade de uma forma mais adequada? Essa é uma pergunta muito importante, André. E, obviamente, nós podemos ter um outro programa sobre isso, né? Porque não é tão simples assim iniciar um trabalho com deficientes na igreja. Mas eu sempre digo, são dois aspectos nisso aí. Primeiro, olhar internamente, ver se na igreja que nós estamos, se há pessoas com algum tipo de deficiência. De repente, a gente vai ficar surpreso que há, porque a gente não perguntou, a gente não sabia. De repente, a gente pergunta, a gente vai saber. Então, a segunda coisa é olhar fora da igreja
e quando eu digo fora da igreja, é olhar ao redor da igreja. Será que perto da nossa igreja tem uma escola para surdos, uma escola para cegos, um clube de surdos, um lugar que pessoas deficientes se reúnem, para que nós possamos talvez ter uma ideia do que nós poderíamos fazer para ter essas pessoas dentro da nossa igreja? Obviamente, dependendo do trabalho que a gente quer desenvolver, André, a gente vai necessitar de algumas coisas. Por exemplo, se nós vamos trabalhar com surdos, nós vamos ter que, de repente, ter um intérprete de Libras, da língua brasileira de sinais, ou o próprio pastor ser uma pessoa que possa falar em Libras. Eu, quando trabalhei com surdos, eu falava a língua de sinais e falava português ao mesmo tempo, pregava em duas línguas, né? Mas nem todos os pastores têm essa formação, então, de repente, vamos ter que ter um tradutor ou tradutores que traduzam um culto para os surdos. E isso é um início de trabalho com surdos, por exemplo. Dizer que nossa igreja, né, anunciar isso no site, no website da congregação, e espalhar isso pela mídia social, que a nossa igreja oferece cultos em Libras para surdos com tradução. Se nós vamos trabalhar com cegos, é a mesma coisa, nós vamos ter que, de repente, ter Bíblias em Braille, né, ou textos bíblicos. A Bíblia em Braille é uma coleção, se não me engano, de 36 volumes, porque o Braille ele exige muito espaço para escrever, então não é só uma Bíblia, né, são vários volumes. Então, de repente, nós teríamos que encomendar da Sociedade Bíblica do Brasil alguns livros bíblicos que nós vamos usar para dar estudos bíblicos para os cegos. De repente, nós vamos ter que ter sinais táticos no chão, né, para guiá-los para que caminhem na igreja, na porta dos banheiros e assim por diante, que os avisos fossem feitos de não só impresso, mas também auditivo, né, que eles pudessem ouvir o que está sendo anunciado. Quer dizer, dependendo do trabalho, cadeiras de roda é a mesma coisa, vamos ter cadeirantes indo na igreja, nós temos que ter rampa de acesso, os banheiros de acesso, acessibilidade para eles. Quer dizer, se são pessoas com síndrome de Down, que tipo de material nós vamos usar na escola bíblica, né, para ensinar a palavra de Jesus para eles? Você está vendo que é uma miríade de coisas, então a gente não vai poder abraçar o mundo todo. Então, cada igreja terá que ver quais são as necessidades que estão presentes na congregação ou ao redor, e a gente começa a oferecer um trabalho pastoral evangélico para essas pessoas, essas famílias, de acordo com a necessidade delas. Pastor Eli, é uma bênção poder ouvi-lo. Tenho certeza que esse programa será uma bênção para quem acompanhar o programa, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero agradecer de coração, dizer que foi maravilhoso e pedir que Deus continue abençoando seu ministério, seus estudos, e que você também seja uma bênção por onde quer que ande. E a você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser entrar em contato com a gente, mandar uma pergunta, uma dúvida, a gente encaminha para o pastor Eli. É só nos escrever nas redes sociais. O endereço é @ubrapastoral. Eu desejo que Deus seja também uma bênção na sua vida e faça de você um instrumento dele onde você andar. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo Toque de Vida Debate. Tchau, tchau.